Bom dia! Mais um vídeo para o nosso canal Educando Direito. E hoje eu vou falar a respeito de uma ação civil pública proposta pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Pergunta: bares e restaurantes devem receber uma indenização pelo fato de terem fechado durante a pandemia em razão das normas e das medidas que foram tomadas no enfrentamento da pandemia de Covid? Então é isso que a Associação Brasileira pretende pleitear. Explico. Essa Associação Brasileira, a Abrazel, é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Ela propôs uma ação civil pública contra estados, municípios, União, todos do Brasil, todos os estados, municípios, Distrito Federal e a União, requerendo que bares e restaurantes sejam indenizados pelo fato de terem sido obrigados a fechar durante o período de pandemia. E aí tem várias questões, vários argumentos, vários fundamentos que permeiam essa demanda. Mas o interessante é que há possibilidade, né? Então, quem poderia pleitear essa indenização? Em tese, todos os bares e restaurantes que foram prejudicados por terem sido obrigados a fechar durante o período de pandemia. E aí, quem pode ser beneficiado por essa ação civil pública proposta pela Abrazel? Em tese, uma ação civil pública tem efeito erga omnes, quer dizer que gera efeito para todas as pessoas que se enquadram naquela categoria, então para todos os bares e restaurantes, independente de fazerem parte ou não dessa ação. Mas tem porém, como é muito particular o prejuízo de cada empresa, a execução dessa sentença precisa ser individualizada, porque o valor que cada empreendedor perdeu, o valor que cada empresa perdeu, o valor do prejuízo de cada um é muito particular. Então, mesmo que essa ação, que acabou de começar, que ainda nem se sabe que fim vai ter, mesmo que essa ação seja procedente, a execução seria individualizada, porque aí cada empresa, cada pessoa pode provar o seu prejuízo, os seus valores, o que conseguiu fazer, o que não conseguiu fazer durante esse período de fechamento, tá? E o que a gente pode fazer para receber ou para saber como que funciona isso? É importante acompanhar esse processo, é importante acompanhar as notícias. Caso seja procedente, será necessário se habilitar ou começar uma execução individualizada, alguma coisa parecida. Mas o mais importante nesse momento é acompanhar essa ação para se informar do que vai acontecendo, de quais as decisões vão sendo tomadas nesse caso, tá? E aí, só para explicar um pouco mais os fundamentos, os argumentos que servem para embasar esse pedido. O Estado, ele tem a responsabilidade objetiva e ela é um pouco diferente da responsabilidade subjetiva que todos nós temos, né? Então, o primeiro argumento que é importante levantar nesse caso: o governo teve culpa da pandemia? Não, uma pandemia é uma coisa que acontece independente de qualquer pessoa, né? É um caso da natureza, é um caso fortuito, é um caso de força maior, é um caso de calamidade pública, enfim, é uma coisa que não depende da ação de ninguém, que não foi culpa de nenhum governo municipal, estadual nem federal. Então, por que o governo deveria indenizar as pessoas? Por causa da responsabilidade objetiva. Essa ação tem um fundamento bastante forte na teoria do risco administrativo, que é uma teoria que traz a ideia da responsabilidade objetiva do Estado sobre tudo o que acontece. Aí, para entender melhor o que é responsabilidade objetiva, o que é responsabilidade subjetiva. Então, se eu, pessoa física, estou dirigindo na rua e eu não paro no sinal vermelho e atropelo uma pessoa, eu tenho culpa? Com certeza, eu fiz uma ação errada e eu causei um problema para alguém. Bom, se eu, pessoa física, estou lá dirigindo na via normal e alguém
atravessa na minha frente, sem ser no sinal, sem ser na pista de pedestre, atravessa no meio da rua do nada e atropela essa pessoa. Eu tive culpa? Não, eu não fiz nada de errado, eu estava dirigindo certinho ali, tudo dentro da lei, e foi o pedestre que pulou no meio da rua. Eu não tenho culpa, eu não tenho que indenizar ninguém. Se eu provoquei a lesão, se eu atravessei o sinal vermelho, aí eu tenho que indenizar alguém. Essa é a responsabilidade subjetiva que todas as pessoas, que todos nós estamos sujeitos. Agora, a responsabilidade objetiva, vamos pensar numa pessoa jurídica. Eu vou numa loja e o vendedor me trata muito mal, me expulsa da loja e bate na minha cabeça com o cabide da roupa. É responsabilidade do dono da loja que o vendedor me tratou tão mal desse jeito, me pôs para fora da loja dessa forma? Não é culpa do dono da loja, mas é responsabilidade da empresa a atitude do funcionário, certo? Isso é responsabilidade objetiva, não implica em culpa. Pode ser que o dono da loja venha e prove que ele ofereceu treinamento, que fez seleção e que aquele vendedor realmente extrapolou e agiu de forma que a empresa não recomenda, não treina, não pede nada. Ainda assim, vai ser responsabilidade do proprietário essa atitude do funcionário. Isso é responsabilidade objetiva. Agora, se o proprietário da loja provar que aquele funcionário teve um surto de loucura justamente naquele momento que eu entrei na loja e por isso ele teve essa atitude comigo, ele vai ser responsabilizado? Aí é discutível, porque o proprietário tomou todas as atitudes necessárias e o fato do funcionário ter um surto de loucura é um caso realmente fortuito, é um caso de força maior que ninguém nunca imaginava que pudesse acontecer. Então, a pessoa jurídica privada, ela pode discutir nesse sentido. Agora, vamos pensar na responsabilidade objetiva do Estado. Acontece o estouro de uma barragem, como aconteceu lá em Mariana. É responsabilidade objetiva do Estado. Não importa que o Estado tomou todas as providências, fez os treinamentos, fez as fiscalizações, não importa que seja uma situação de calamidade pública, de força maior, não importa. A responsabilidade é do Estado por conta da teoria do risco administrativo. O ente público, ele é responsável por tudo que acontece, mesmo que não seja culpa, mesmo que tenha tomado todas as providências para diminuir aquele risco. O ente público existe justamente para suportar esses riscos. Se a gente voltar lá no comecinho da faculdade e pensar nos filósofos em Hobbes e Locke, o indivíduo deixa a sua liberdade e se junta para viver em sociedade e aceita os limites impostos por viver em sociedade, justamente para ser protegido e acolhido pelas leis da sociedade. Portanto, o ente público que organiza, que administra essa sociedade, ele tem a obrigação de indenizar, de reembolsar, de proteger dessas situações imprevistas, tanto no caso de segurança, de saúde, de questões ambientais. Então, nesse caso de pandemia, é obrigação do governo, de todos os governos, federal, estadual, municipal, tomar todas as medidas possíveis para diminuir o risco e para diminuir o prejuízo e todos os efeitos e consequências dessa pandemia. Então, o que essa ação vai discutir é o seguinte: será que os governos tomaram todas as medidas para conter essas consequências da pandemia? Será que essas medidas foram suficientes para minimizar o prejuízo das pessoas físicas e jurídicas? Será que mesmo assim ainda cabe indenização para aqueles que foram prejudicados por essas atitudes da pandemia? É o que o judiciário vai nos dizer, tá? Eu digo sempre em tese, porque a legislação brasileira
assim como a população brasileira e a cultura brasileira é muito criativa e muito versátil. Então, várias interpretações são possíveis. Apesar da lei dizer uma coisa, ela pode ser interpretada e combinada de várias formas, tá? Então, não sabemos que resultado vai dar essa ação. Nem assim, o que está sendo pedido, o conceito certinho, o Estado determinou o fechamento dos bares e restaurantes e por esse motivo bares e restaurantes tiveram prejuízo. Logo, bares e restaurantes têm direito à indenização. Aí o que vem na discussão? Estado determinou o fechamento de bares e restaurantes como medida de prevenção ou de contenção da pandemia de Covid, que poderia causar um estrago muito maior, poderia ter consequências muito mais sérias com o perdimento de mais vidas ainda, além de todas essas que infelizmente nós já perdemos, né? Nós no mundo inteiro, tá? Então, quem pode dizer assim, quem pode pleitear a indenização? Será que essas empresas terão direito a receber essa indenização? Será que não? É o que a ação vai discutir. De toda forma, vale a pena acompanhar. E aí, essa ação compilou também o que outros países fizeram a respeito, né, desse período de pandemia para ajudar bares e restaurantes e empresas desse segmento. Então, tiveram atitudes que deixaram de cobrar tributos, mas deixaram mesmo, não ofereceram desconto nem empréstimo. Elas simplesmente cancelaram a cobrança de tributos nesse período. Então, isso foi uma medida realmente interessante. Houveram países que ofereceram valor, assim, investimento financeiro mesmo, dinheiro, para as empresas que foram fechadas e que não tinham faturamento. Então, várias atitudes foram tomadas pelo mundo para diminuir as consequências que as empresas do segmento de comércio, bares, restaurantes, lanchonetes, poderiam ter de prejuízo com o fechamento e encerramento das suas atividades. E aqui no Brasil, nós tivemos algumas ações. Resta saber se o judiciário vai considerar que essas ações foram suficientes para gerir as consequências dessa pandemia. Eu, pessoalmente, acho um tanto quanto complicado, assim. O Estado determinou o fechamento de comércios e, de repente, vem lá um programa de financiamento, né? Então, a empresa já está na lona, sem faturamento, e vem aqui o banco, olha, eu tenho um empréstimo maravilhoso para te dar, subsidiado pelo governo. Poxa vida, que sacanagem. Devia ter isentado de cobrar todos os impostos então, já que está determinando que feche a empresa. Mas é preciso avaliar se isso seria possível, quanto isso implicaria em consequências para o país, como seriam as consequências tributárias, enfim, tudo isso vai ser avaliado na ação e eu só estou contando que é uma ação muito interessante e que vale a pena acompanhar para saber os resultados dessa ação que pode beneficiar todos os bares e restaurantes do Brasil inteiro e que, inclusive, na Bahia tem uma associação de shoppings e academias que pretende fazer igual e também pedir essa indenização para as empresas do seu segmento de shoppings e academias. Então, vale a pena acompanhar e verificar se de repente não tem mais esse benefício para os empresários brasileiros, especialmente aos pequenos e médios empresários brasileiros. Tá certo? Até o próximo vídeo.